suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Amado Deus e Pai que estás nos céus, é no nome de Cristo Jesus que adentramos a Tua presença nesse instante, para render-te graça, para te adorar, para cultuar o Teu nome e para trazer uma mensagem à igreja nesta noite. Espírito Santo do Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas e que elas possam, Senhor, produzir frutos que venham exaltar e glorificar o Teu nome. Nesta noite tão especial para nós, conclamamos a Tua presença através da palavra, através do louvor, através deste culto que nós estamos prestando a Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita poderosamente cada família, cada lar, homem, mulher, crianças, filhos, esposo, esposa, que sejam visitados nesta noite pelo Teu Espírito. E esse Espírito, nesta visita maravilhosa,
possa despertar o teu povo, para que eles possam estar apercebidos e conscientes que em glória refulgente o Senhor estará em breve rasgando o céu e aparecendo para a noiva. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão poderosa nesse instante visite todas as ovelhas da PIB, sustentando, suprindo a necessidade e abençoando de uma maneira grandiosa, que só o Senhor sabe como e quando fazer. Em nome de Jesus, Pai. Pai, neutraliza toda a corrente do mal nesta noite, que caia por terra e a palavra e o poder de Deus seja manifesto. Pai, eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão trabalhando em hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos, Senhor, agentes, todos que estejam debaixo da Tua proteção. Eu oro também nesta hora, Senhor, pelos pastores deste Brasil. Desperta os teus filhos para oração, para buscar em Ti a cura e a libertação para esta pátria sofrida, oprimida. Senhor, que haja libertação pelo poder da Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, sara a nossa terra. Senhor, cura todos que estiverem, Senhor, com este vírus, e nos dar a solução deste problema, e que a igreja possa voltar a ser corpo e congregar para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos, e uma boa noite a todos. Está conosco nesta noite, na mixagem irmão Jair, na filmagem Hélio Petros, no teclado Daniel, e hoje teremos a participação especial de Rebeca, filha da irmã Lucinha e do irmão Tonho, que irmã Ruth, Ruth, que estará ministrando um louvor nesta noite, numa participação especial. Então, irmã Ruth, pode vir louvar o Senhor. Boa noite, graça e paz a todos. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos. Está em Romanos 8:36. Diz assim: como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Obrigado, Ruth, Deus te abençoe, que você continue louvando ao Senhor, porque não existe coisa melhor do que louvarmos ao Senhor. Eu quero ler um texto da palavra e depois cantar o hino 114. Os irmãos podem em casa aí já procurar o hinário, né? Para a gente cantar junto o 114. E eu quero ler Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, tomando por base o versículo 6. Diz assim Mateus 25: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que Deus fale conosco por intermédio desta palavra. Cantemos, pois, juntos o hino 114 do nosso hinário. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, para assim entre nós habitar, neste dia de glória meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de
de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, minha dor linda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustou, se esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, para assim entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja raiar deste dia de glória e poder. Oh, que dia faustou, se esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia faustou, se esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, para assim entre nós habitar. Dia maravilhoso, Senhor, será este para nós, em que o som da trombeta escutarmos, nos desprendermos das coisas terrenas e partirmos para o encontro com o Senhor. Antes que chegue esse dia, dai-me, Senhor, um despertamento para este momento, e usa-me agora na pregação da Tua palavra para falar à Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, é bom retornar a este lugar, mas sempre lembrando que não estamos tendo culto na igreja, né? Eu vi no Face uma pessoa da cidade perguntando em uma de nossas lives se a Igreja Batista estava realizando culto. Nós não estamos realizando culto presencial, congregacional. Estamos sim realizando cultos na minha direção nessa live e com as famílias em suas residências, mas não é para dizermos que não é um culto, porque realmente é um culto. Cantamos, pregamos, oramos, né? E isso é real, é verdadeiro. Queridos, hoje pela manhã foi o que veio ao meu coração para trazer para vocês como mensagem de Deus. Foi esse texto de Mateus 25. Mas antes de adentrar no texto, no capítulo 25,
é preciso dar uma olhada no capítulo 24 de Mateus, para entendermos que Jesus acabara de dar uma aula de escatologia, ou seja, de revelação sobre o fim do mundo aos seus discípulos. Encontramos no capítulo 24 o princípio das dores, creio eu em particular, sem querer ter alguma questiúncula escatológica com algum pregador, mas creio eu que nós estamos vivendo esse período de Mateus 24, do princípio das dores. Encontramos também nesse mesmo capítulo 24 a vinda do Filho do Homem, como está escrito. E encontramos também no capítulo 24 o período de grande tribulação. Eu, como sou pré-tribulacionista, creio que Jesus vem, leva a igreja e dar-se-á então o início da grande tribulação. Alguns são tribulacionistas, creem que a igreja passará pela grande tribulação. Não vamos entrar em choque doutrinário, teológico, escatológico, de jeito nenhum. Quero trazer uma mensagem de Deus e não causar polêmicas teológicas nesta área. Mas o certo é que no 24 ele dá esclarecimento sobre escatologia. Isso porque foi instigado pelos seus discípulos. Seus discípulos então chegou a Jesus lá no Monte das Oliveiras e disse: Senhor, que sinal haverá da sua vinda? Por isso Jesus no capítulo 24 ele fala sobre a princípio das dores, a vinda do Filho do Homem e a grande tribulação. Já no capítulo 25, dando sequência aos ensinamentos aos seus discípulos, neste seminário glorioso e maravilhoso, que esses 12 tiveram a oportunidade de fazer o seu bacharel ou seu bacharelado em teologia. Então Jesus começa no capítulo 25 usando uma parábola que traria para aclarear a mente dos seus discípulos no que diz respeito a um despertamento. Se no 24 ele dá os ensinamentos, no 25 ele está trazendo um ensinamento mais profundo sobre um despertar para os seus discípulos, para que eles não viessem ser pegos de surpresa. Então ele usa essa parábola de 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. As prudentes se prepararam, as nécias não. Então ouve-se a voz, lá vem o noivo. As prudentes adentraram com o noivo e as nécias sobraram e ficaram batendo na porta. Abre, Senhor, abre. Então eu quero trazer a palavra nesta noite, no versículo 6, será toda centrada no versículo 6, que eu peço-vos, a todos que estão assistindo, que olhem para o versículo 6, que nos diz assim: mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Eu vou repetir, para que fique bem explícito e bem audível naquilo que o Senhor queira falar nesta noite conosco. Mas, estou lendo a Bíblia, à meia-noite, ouve-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Aí está a palavra que eu quero trazer nesta noite, em especial as minhas ovelhas
que estão participando desta live. No versículo 6, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao encontro. Aí está a palavra, o tempo, o grito e o encontro. Esta é a palavra que eu trago nesta noite, o tempo, o grito e o encontro. Irmãos, quando nós falamos de tempo, nós podemos então perguntar o seguinte: o que é tempo para quem é eterno? Nada. Não tem como a gente pensar no tempo na visão da eternidade. Na eternidade não se mede tempo. Na eternidade não tem relógio. Eternidade é uma vida sem medir parâmetros de tempo. O tempo para Deus é isso. Não existe. Não existe. Deus não está bitolado ao tempo. Deus não está bitolado ao espaço. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas por que então pensar no tempo no que diz respeito ao texto? Porque o texto foi escrito para os humanos, e humanos têm tempo. Humanos são limitados a espaço e a tempo, e por ser delimitado a tempo e a espaço, o Senhor usou esta palavra e disse o que no texto que eu li? À meia-noite. O que é meia-noite? 0 hora. É um tempo simbólico para a volta de Cristo, porque nós não podemos dizer Jesus Cristo vem à meia-noite, porque era uma parábola. Ele estava usando o tempo para despertar os discípulos a ser vigilante com o seu próprio tempo, porque para Deus, volto a dizer e afirmar, não existe predeterminação de tempo. Mas os discípulos que iriam passar um tempo aqui na terra, eles precisariam de um toque divino sobre o tempo, para entender que eles precisavam gastar o seu tempo num preparo para o tempo vindouro do encontro com Cristo. Então o tempo aqui, ele era simbólico, para mostrar aos seus discípulos que eles não poderiam perder tempo, negligenciar o seu tempo e deixar de se preparar para o encontro com o Senhor. Então nós encontramos aqui o Senhor predeterminando o tempo, à meia-noite. À meia-noite. E quando nós olhamos para isso aqui à meia-noite, nós pensamos, e podemos pensar no tempo que nós estamos vivendo. Tempo difícil, um tempo de amargura, um tempo de dor, um tempo de choro, um tempo de lágrimas, um tempo de uma angústia profunda na alma, e que só Deus sabe o que as famílias estão passando nesse instante, e só Deus sabe o quanto o pastor tem trabalhado para atender pessoas que já começam a ter princípios de depressão dentro da própria casa, porque o tempo realmente é um tempo difícil. Mas o que acontece neste tempo? Dentro da parábola ilustrativa, simbólica, que Cristo usou para despertar os discípulos, nós encontramos 5 virgens que usaram o seu tempo se preparando, e 5 que negligenciaram o seu próprio tempo e não se prepararam. E aí nós encontramos 5 virgens chamado de nécias, que não valorizaram o seu tempo, se preparando para o encontro com o noivo. Eram virgens,
deveriam estar se preparando, mas gastaram o seu tempo de outra forma, negligenciando a lâmpada, que é a vida, a luz da vida, negligenciando o azeite que traz a luz, negligenciando os ensinamentos do que o noivo deixou. Gastaram o seu tempo sem valorizar um tempo para Deus, e isso é muito perigoso. Quando nós encontramos pessoas que dizem ser evangélicas, servos de Deus, que abrem a boca e dizem que são crentes e não estão se preparando para o encontro com o Senhor, nós podemos encaixar tais pessoas nessas 5 mulheres virgens nécias, que negligenciaram, não valorizaram o tempo de preparo, não buscaram azeite enquanto a fonte está jorrando. Olha-se para a fonte e às vezes vem até indisposição, negligência e preguiça espiritual de ir à fonte e buscar azeite. Não encheram suas lâmpadas, nem guardaram reservas. Por quê? Porque desperdiçaram o seu tempo pensando nas coisas da terra, nas coisas que aqui existem. O versículo 5 diz o quê? Tardando o noivo. O que é tardar? Tardar é alguma coisa concernente a tempo. Você marcou um tempo para estar com alguém, mas aconteceu alguma coisa e você não compareceu naquele tempo. Tardou o tempo, passou. Tardando o noivo, foram tomadas pelo sono da negligência, pelo sono do achar que o tudo é agora. Buscou tempo para tudo neste mundo, mas não buscou tempo para Deus. Não ficaram apercebidas e julgando o Senhor tardou. Quantos estão pensando assim? O Senhor está tardando demais, o Senhor não vem, será se Ele vem mesmo? E alguns até apostatam da fé. Por quê? Porque acham que o Senhor está tardando. Eu volto a dizer o que eu falei no introito da palavra. Deus não está limitado a tempo. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor. Somos nós que temos de estar preocupados com o tempo. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo para nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Olha, quando o tempo de Deus chega, ou quando o tempo de Deus chegar, mesmo que alguns acham tardio, quando o tempo de Deus vir, quando o tempo de Deus chegar, o tempo do ser humano acabou-se. É exatamente o que aconteceu com elas, as virgens nécias. Negligenciaram o tempo de preparo, o tempo de buscar a Deus, o tempo de se humilhar, o tempo de chorar, o tempo de buscar santificação, o tempo de se preparar como noiva ataviada para o cordeiro. Negligenciaram esse tempo. Era o tempo dela, era o tempo humano. Chegou então o tempo de Deus. O versículo 8 nos diz: as nécias disseram a prudente: me dá um pouco do vosso azeite, porque a minha lâmpada está se apagando. Quando chega o tempo de Deus, não há mais tempo humano para se preparar. Quando chega o tempo de Deus, não há mais tempo para a igreja buscar a santidade. Quando chega o tempo de Deus, não há mais tempo para buscar azeite em canto nenhum. Quando chega o tempo de Deus, o tempo humano de preparação acabou-se. Não há mais tempo. Não há mais tempo para buscar azeite, para obter azeite. Não há, porque você não vai encontrar mais em lugar nenhum. Diz o texto que essas 5 então
procuraram com as prudentes, que gastaram o seu tempo se preparando e me dá um pouquinho. Tem não, porque se eu der vai faltar para mim. Vai comprar. E elas saíram para comprar, e quando retornaram, diz o versículo 11, a porta da graça se fechou. Se a porta da graça se fechou, o tempo de Deus estar com o homem na terra acabou, terminou. E se o tempo de Deus terminou, Deus não é o homem para que mude, nem filho do homem para que se arrependa. Fechou a porta da graça. As 5 despreparadas, que gastou o seu tempo para não servir a Deus, buscando santificação, pureza, azeite, unção, graça, misericórdia, vestidos brancos, não teve mais tempo de colocar azeite em suas lâmpadas, e quando voltaram, a porta estava fechada. A fonte de azeite deixou de jorrar. Não tinha mais como encher o azeite, a lâmpada com azeite, não tinha mais. E o que acontece? Correm e apelam para a graça, para a misericórdia e para o amor de Deus, e acabou-se. No tempo de Deus o amor é tirado da terra. No tempo de Deus não há mais o Espírito na terra para trabalhar para ninguém. No tempo de Deus a fonte de azeite que jorra na igreja hoje e muitos não querem, acabou-se. Diz o texto que elas batiam na porta, e olha o que diz o versículo 11: Senhor, Senhor, abre-nos. Não era assim como eu estou falando, Senhor, Senhor, abre-nos. Não, era dizendo com todas as suas entranhas, com toda a força, e dizendo: oh Senhor, 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 abre-nos, abre-nos, abre-nos. Mas o que elas escutam nos traz medo. O que elas escutam nos traz uma exortação para não jogarmos o nosso tempo fora. O tempo de se preparar, o tempo de estar com Deus, o tempo de se santificar, o tempo de buscar azeite, o tempo de ter comunhão com Ele. Olha o que elas escutam. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. No tempo de Deus ele não vai mais reconhecer ninguém. Por isso eu trago esta mensagem nesta noite, minha ovelha. Te preparas, porque nós entramos na reta final. Não abre mão de crer, não abra mão de perder o tempo com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. Gaste tempo de joelho, se arrependa, chore, clame, busque a Deus, enquanto você pode achar, porque está próximo da porta da graça se fechar. O tempo é hoje, o tempo é agora. Mas estar aí na mensagem, o tempo, o grito e o encontro. Segunda coisa, o grito. Meu irmão, eu vou te mostrar aqui alguma coisa concernente ao grito. Primeira coisa que eu acho sobre o grito é que o grito desperta. O grito desperta. Você às vezes está fazendo alguma coisa e aquela coisa vai ter um final catastrófico. Se alguém gritar, você para. Você para. Porque o grito assusta, mas também desperta. Você vê que todas elas estavam dormindo, e houve o que? Um grito. Está escrito assim na minha Bíblia: à meia-noite, primeiro ponto. Segundo, houve-se um grito. E qual foi o grito de despertar?
Eis o noivo, foi que o grito, eis o noivo. Meu irmão, todo rei, pode ler a história da monarquia, que você vai encontrar. Todo rei tinha um homem, que antes dele chegar naquele lugar, ele chegava primeiro e anunciava: aí vem o rei. Todo mundo já se colocava em posição, chamava-se arauto. Ele tinha essa função, somente dizer: o rei está vindo. Olha, o rei está chegando. Aí havia aquela comoção, aquele respeito, né? Quando o rei Jesus nasceu, o que ocorreu? Antes da chegada mesmo dele, João Batista já estava, antes dele iniciar o ministério, João Batista já estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o rei dos céus. Olha, o rei está chegando. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Esse é aquele que estava escrito que ele viria como Salvador. Era o arauto do rei. João Batista era o arauto, dizendo: o rei está chegando. Irmãos, há uma coisa aqui interessante que eu não tinha visto, é que quando houve esse grito, eis o noivo, houve o despertar das 10 virgens. Quer dizer, as 10 foram despertadas e 5 ficaram assustadas. Por quê? Porque nas 5 prudentes, quando ouviram o grito eis o noivo, houve uma satisfação, houve uma alegria. Acordaram e disseram: temos azeite, a lâmpada tem com que estar acesa, eu posso ir ao encontro do rei. Mas as 5 nécias, foram despertadas com insatisfação. Por quê? Porque elas não estavam preparadas. Por não estarem preparadas, não houve alegria para se encontrar com o rei, houve preocupação, houve susto. Ele chegou e está faltando azeite, está faltando luz na minha lâmpada. Então o que acontece? Ela vai para aquelas que tem azeite. É muito duro, por isso que eu coloquei assustadas. É drástico. Já pensou você cheia do azeite e o esposo não? Você já pensou o esposo cheio do azeite e você não? O meu esposo me dá um pouquinho do azeite. Não tem mais tempo para isso. O filho, a filha, o parente, o irmão. Semana eu estava pregando para minhas irmãs lá em Natal, para o meu irmão, o único que eu tenho, Elias, no zap, dizendo isso. Todos os sinais estão comprovados que o rei está voltando, que Jesus vai chegar. Então as 5 saem desesperadas para comprar. Irmão, por isso eu coloquei desespero. O grito do arauto trouxe desespero para as 5 nécias. Trouxe desespero, porque elas saíram para comprar. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Elas tinham condições de comprar, mas não encontrou quem vendesse. Olha para essa pandemia. Todo mundo está com dinheiro no bolso, tem muita gente com dinheiro. Quem não tem, o governo está dando. Vê as filas da Caixa Econômica aí, que o governo federal liberou bilhões de bilhões para socorrer o pobre. Mas você vê que tem cidades que foi decretado lockdown. E aí tem o dinheiro, mas o comércio está fechado. Aí o menino fica em casa com fome. Porque tem o dinheiro, mas não tem o comércio. Agora imagine no lado espiritual isso. Vidas querendo comprar o azeite, comprar aí querendo se consagrar, querendo orar, querendo buscar a palavra, querendo buscar o Espírito, e acabou, se não tem, está tudo fechado. E aí bate o desespero. E esse desespero ainda aumenta. Por quê?
porque para essas nécias o tempo de se preparar acabou, e o que veio choro, tristeza, amargura, dor, decepção e arrependimento tardio. O tempo de buscar o Senhor é hoje, o tempo de se preparar é hoje, o tempo de buscar o azeite é hoje, o tempo de buscar a santificação é hoje, o tempo de orar é hoje, o tempo de ler é hoje, o tempo de estar com Deus é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Nós encontramos no versículo o tempo e o grito. Eis o noivo. Meu irmão, a igreja do Senhor nesses últimos dias tem de ser arauto do rei, tem de pregar: eis o noivo, o rei está chegando, o rei está voltando, e deixar de pregar. Embora que nós não estamos mais ouvindo mensagens de prosperidade, né? Então tudo murcho. Que adianta prosperar num momento desse, né? Que adianta a prosperidade num momento desse, que o vírus está comendo toda a prosperidade? Não é fácil, o momento é difícil, e nós já não ouvimos tantas mensagens sobre teologia de prosperidade agora, mas a mensagem do momento, é a igreja ser arauto e dizer para a humanidade: Jesus está voltando, o rei está voltando, vem um dia aí faustoso, glorioso e maravilhoso. Essa deve ser a mensagem da igreja. Mas há uma terceira e última coisa no mesmo versículo. Mas à meia-noite, o tempo, ouviu-se um grito, eis o noivo, o grito. E a última parte do versículo saiu ao encontro. Por isso eu dei esse tema: o tempo, o grito e o encontro. O encontro. Este encontro, irmão, ele pode ser dúbio. Porque felicidade para uns, amargura para outros, abraço para uns e rejeição para outros. Vinde benditos do meu Pai, entrai. Mas para outros: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A coisa mais certa deste mundo é a morte e a volta de Cristo. Ele venceu a morte e ele vai voltar para levar todos aqueles que se prepararam. As 5 nécias estavam enterradas, decepcionadas, amarguradas, contristadas neste encontro. Mas o que cantava então as prudentes? Oh, que dia faustoso! Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Que alegria contemplar a face de Cristo, vendo o Redentor e dando glória e se alegrando. E as outras 5 lá de fora sendo carregadas pelos anjos decaídos. Paulo, escrevendo a Tessalonicenses 4,16, primeira carta, ele diz: o Senhor dado a ordem, a sua palavra de ordem, partiremos para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Dado a palavra, dado o grito, eis o noivo, partiremos desse mundo para nos encontrar com o Senhor nos ares. Olha o encontro. Romanos 8,18 diz assim: isso é maravilhoso demais. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, Paulo diz assim, 8,18 de Romanos: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar, aleluia, com a glória que há de ser revelada.
Onde vai ser revelado isso? No encontro com o Senhor nos ares. Sofrimento, Paulo disse, os sofrimentos do presente tempo. O que ele estava dizendo? Que nós estaremos passando por aflições, por dor, por amargura aqui. Mas quando o Senhor voltar, subiremos a encontrar com Ele nos ares. E aí, tudo que nós passamos de dificuldade acabou, ponto final. Por quê? Porque o tempo de sofrimento, o tempo humano acabou. É tempo de estar com Deus, viver com Deus e sentir Deus enxugando nos nossos rostos todas as nossas lágrimas. O tempo, o grito e o encontro. E eu quero concluir essa palavra olhando para 1 Coríntios 2:9, que nos diz assim: como está escrito. Eu vou ler como está escrito. Eu já falei tantas vezes aqui para minha ovelha isso, mas eu volto a falar porque a Bíblia se renova. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí então eu vou parafrasear o apóstolo Paulo e vou dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os simples, prudentes. Aleluia! Para os simples que se prepararam. Você vê sim que é metade de 10, é a metade da igreja que vai estar preparada. Aleluia! Para esses será um dia glorioso. Agora escute isso que eu vou dizer, que eu quero cantar depois a primeira estrofe e o coro e encerrar essa live do hino 114, que é o dia faustoso, a vinda do Senhor. Mas escute isso para a gente fechar a mensagem. Eu queria fazer uma pergunta e trazer a resposta. Quando a gente vai para o último capítulo, capítulo 22 do Apocalipse, nós encontramos Jesus dizendo: eis que cedo venho. Aí João diz o que? Maranata. O que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Escutem, aleluia. Chegou, me regozijo com isso, porque é revelação de Deus. Porque João disse Maranata? Escutem, porque os seus olhos viram, aleluia, o que nós não estamos enxergando. João viu, porque ele foi arrebatado ao céu. Ele viu o que? O que está preparado para aqueles que o temem ao Senhor. Seus ouvidos ouviram o que o Cordeiro falou, e penetrou em seu coração o que ninguém ainda sentiu na terra. Por isso, quando ele viu, ele ouviu e ele sentiu no seu coração que está preparado, ele disse: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Igreja de Cristo, ovelhas do Senhor, a fonte de azeite está jorrando, a porta do trono da graça está aberta. Entre por ela, prepare-se, porque é certo que o Rei Jesus está voltando. Nós vamos cantar a primeira e o coro, e estarei ministrando a bênção. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo
Cristo nas nuvens estiver de descer, para assim entre nós habitar. Ó Senhor, levanta um povo forte neste mundo, que em meio a esse princípio de dores que está passando a humanidade e a igreja, venha ser arauto, porta-voz do céu e dizer e gritar: eis o noivo, Jesus está voltando. Senhor, que a tua palavra efervesça em cada coração e traga o despertamento para gastar o tempo com o Senhor, em oração, em meditação, em busca de santificação e de unção, em nome de Jesus. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Aqui eu abençoo cada ovelha da PIB, que Deus supra a sua necessidade e que elas sejam despertadas a estar com Deus, no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor seja com toda a igreja, em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma boa noite.